Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um dos momentos mais importantes da disciplina Monoen, o evento final. Essa simulação é o ápice de todo o processo. E para que tudo funcione bem, alguns cuidados são essenciais, desde o espaço físico até o encerramento. Vamos passo a passo. Nas aulas regulares, aquela sala de aula padrão, com carteiras, lousa ou ainda um computador ou projetor, já é o suficiente. Mas, se puder, explore também a biblioteca ou o laboratório de informática. Isso traz mais dinamismo às aulas. Já para simulações intermediárias, o uso da sala de aula já funciona. A organização das carteiras em formato de U ou com as delegações agrupadas ajuda bastante no debate. Se o andamento da turma permitir, vale incluir placas de identificação dos países. Isso contribui para criar o clima diplomático. Agora, a simulação final exige mais. Você vai precisar de um espaço maior, como um auditório, quadra coberta ou biblioteca. Além disso, pense em microfones, especialmente se houver público externo. Dependendo das possibilidades, também vale incluir convites formais, algum lanche caso o evento se estenda e identificação visual das delegações. Ah, e tem mais. Com um pouco de antecedência, dá para convidar cônsules ou representantes de ONGs e empresas. Eles podem abrir ou encerrar o evento com uma fala especial. Isso eleva o nível da simulação e valoriza o trabalho dos alunos. Sempre que possível, traga familiares, outros alunos da escola e professores. A presença desse público contribui para o reconhecimento do esforço da turma e pode até despertar o interesse de futuros participantes. Com o trabalho prévio feito, chegamos ao grande dia e temos que organizar a simulação. A montagem do espaço pode ser feita com a ajuda dos próprios alunos, mas a responsabilidade pela organização deve ser da mesa diretora. Eles cuidam da logística, posicionamento das delegações, distribuição de materiais e controle do tempo de fala. Aliás, sobre os tempos de fala, é interessante ter um martelinho que ajuda a sinalizar o início e fim das falas. A simulação começa com falas institucionais. Você pode abrir o evento com algumas palavras, seguindo da direção da escola e do convidado especial, se houver. Depois disso, começa a parte prática. A prática inicia com a leitura dos documentos de posição oficial, o famoso DPO. Cada delegação deve ler o seu. Claro que esse documento já deve estar pronto e revisado antes do evento. Ele deve resumir toda a pesquisa feita a respeito de um problema ou evento e apresentar o posicionamento do país no tema da simulação. A leitura deve ser feita com formalidade, sem gírias e em ordem alfabética. Cada grupo tem entre 1 e 1 minuto e meio para se apresentar. Aqui a dica é simples. Incentive os alunos a interpretar o documento, não apenas ler. Uma boa imposição de voz faz a diferença. Terminada essa etapa, se houver convidados com compromissos, suspenda a sessão por uns 15 minutos para as despedidas. Depois é possível retomar com os debates. Os debates e a dinâmica do dia seguem um padrão: verificação de quórum, moção de abertura, sessão de debates, propostas, votação e o encerramento. A mesa verifica o número de delegações presentes. Isso define os critérios para a votação, maioria simples ou qualificada. Com o quórum validado, a mesa pergunta se há moções. Uma delegação propõe a abertura da sessão, e isso já dá início aos trabalhos. A partir daí, há 2 tipos de debates. Um em lista de oradores, onde uma ordem é seguida rigorosamente, e outro por reconhecimento, em que a mesa decide quem fala. As delegações apresentam argumentos, propõem soluções e negociam. Essas propostas podem ser transformadas em documentos de trabalho e, futuramente, em resoluções. Cada fala também dura entre 1 e 1 minuto e meio, mas esse tempo pode ser ajustado com uma moção específica. Durante os debates, também é possível propor um debate moderado, com um objetivo definido e tempo controlado, ou um debate não moderado, com a livre circulação entre delegações para negociação. Esses formatos ajudam a avançar na pauta e, principalmente, desenvolver raciocínio crítico, a argumentação e a diplomacia. Às vezes o debate empaca, os alunos se retraem ou o tema parece esgotado. E aí que entra a crise. Uma crise nada mais é do que uma notícia fictícia, criada por você ou pela organização, para agitar os ânimos e forçar as delegações a se posicionarem.
Ela deve estar ligada ao tema da simulação e envolver delegações que estão menos ativas. Exemplo, se o tema for meio ambiente, crie um acidente envolvendo o derramamento de petróleo causado por uma empresa estatal de um país presente. A crise exige resposta rápida, muda os rumos da conversa e traz novas dinâmicas. A regra da simulação não muda, apenas o foco do debate passa a ser a crise. Depois que ela for resolvida, a pauta original pode ser retomada. Durante os debates, as propostas discutidas devem ser registradas em um documento compartilhado. Pode ser um arquivo online ou projetado na sala. Se preferir, escolha uma delegação para cuidar disso. Quando esse material contiver as propostas das delegações, é possível redigir uma resolução final, que apresentará todos os pontos discutidos, proposições e ações a serem tomadas pelos países. Este documento tem uma estrutura própria, com cláusulas preambulares e cláusulas operativas. As cláusulas preambulares explicam o porquê da resolução, e por padrão, sempre no gerúndio. Por exemplo, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Já as cláusulas operativas definem o que os países farão. Se o comitê for o Conselho de Segurança, use verbos fortes, que exprimam ordem. Para assembleias gerais, use termos sugestivos, como recomenda, encoraja ou propõe. Com o documento pronto e lido por uma das delegações, a mesa inicia a votação. A ordem segue o nome oficial dos países. As delegações votam favorável, contrário ou se abstém. Ninguém pode se manifestar durante a votação, a não ser quando for chamado a declarar o voto. Como já aprendemos, para que a proposta seja aprovada, é necessária a maioria qualificada, 2/3. Se for rejeitada, o comitê é declarado incompetente. Mas calma, isso não significa fracasso, apenas que não houve consenso. Se preferir, você pode substituir esse termo por não houve resolução. O mais importante é lembrar, o aprendizado ocorre durante o processo, não apenas no resultado final. Após a votação, a mesa declara o comitê competente ou não, conforme o resultado. Encerrado o debate, pede-se moção de encerramento, que deve ser aprovada pela mesa. Aqui entra um ponto essencial, o seu papel como educador. Aproveite o fim da simulação para dar um retorno à turma. Comente os pontos fortes, sugira melhorias e incentive a reflexão. Se possível, peça que os alunos também avaliem a atividade. Essas evolutivas vão ajudar você a ajustar o projeto nas próximas edições. Professor, a simulação final é uma oportunidade incrível de consolidar conteúdos, desenvolver habilidades e mostrar aos alunos o valor do diálogo e da diplomacia. Com organização, clareza e atenção aos detalhes, ela se transforma em uma experiência marcante para você e para eles. Boa sorte na condução do seu evento e conte sempre comigo nessa jornada.